E aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não saia daí. Envia a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. Vamos conversar com o Mauro e a Sheila sobre o Abril Verde, segurança e saúde no trabalho. Mauro Soibelman é perito médico do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. Formado em medicina pela URGS, é especialista em medicina do trabalho e mestre em clínica médica. Sheila Ferreira Delpino é procuradora no Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. Formada em Direito pela PUC Gaúcha, está à frente da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a CODEMAT. Abril Verde é o mês de conscientização da saúde e segurança no trabalho, com foco na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Dados do Anuário Estatístico da Previdência Social de 2023, o Brasil registrou mais de 500 mil acidentes de trabalho, principalmente na construção civil. Já o SUS apontou que de 2007 a 2022 teve quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais. Bem-vindos, Mauro e Sheila. A gente tem que fazer uma distinção, né, das doenças ocupacionais, que são doenças que levam um tempo, e das doenças de acidente do trabalho, que elas são imprevisíveis, muito rápidas, ou talvez previsíveis se a empresa, a indústria, a firma, falhar nessa segurança. Então, como é que vocês entendem esses dados aqui que a gente apresentou e como é que a gente fala de risco de saúde e segurança no trabalho? Bem, acho que, do ponto de vista legal, existem algumas equivalências ao acidente e à doença que, mais ou menos, colocasse bem, né? Leva mais tempo para acontecer. Mas essa ideia também muito importante de que acidente não é uma coisa fortuita, que aconteceu por acaso, né? Uma fatalidade, como a gente costuma enxergar em alguns laudos ou algumas análises de acidentes, não é. É normalmente alguma coisa previsível, né? E que a gente pode fazer várias ações para prevenir, para que isso não ocorra, pelo menos para diminuir, né? Isso é importante. Sheila. Exatamente a referência que o Dr. Mauro faz é essa. Nós lidamos no nosso país, né, com a cultura de que o acidente é atribuído ao trabalhador, e na verdade não é. A ocorrência do acidente em si e do adoecimento, na verdade, precede a isso. Ele é uma série de fatores, são uma série de fatores que concorrem para que ele ocorra. E isso se dá de forma a não se atribuir exclusivamente a culpa ao trabalhador. Nada disso, é uma conjunção de fatores que se chega a essa fatalidade ou o adoecimento, né, como causa em razão das ocupações do trabalhador. Quais são esses principais riscos que vocês enxergam na experiência de vocês, então, a saúde e a segurança em diferentes setores, né? Porque o trabalho é algo muito amplo, né? Quem quiser, um pode complementar a fala do outro, fiquem à vontade. Sim, as definições legais exatamente vinculam a isso. Depende, a gente parte do princípio que se depende da análise da situação, né, da atividade desenvolvida pela empresa. A partir do desenvolvimento dessas atividades é que se vai fazer a apuração dos riscos e perigos a que submetidos o trabalhador. Na verdade, a gente precisa fazer essa distinção, né, o que é risco e o que é perigo. Então, é toda essa conjunção de fatores. Dependendo da atividade desenvolvida, será de determinada natureza e da outra, outros tipos, né, de fatores. Por exemplo, o risco acentuado, a gente verifica bem presente nas questões agora bem pontuais da eletricidade, os trabalhadores dos frigoríficos, a construção civil, que são, né, a gravidade se mostra bastante presente no dia a dia desses trabalhadores. Por favor. O importante a gente ressaltar que as ações, essas que nós estamos falando de prevenção, elas dependem primeiro de uma análise muito aprofundada daquela situação concreta. Claro que nós já sabemos de antemão que determinados grupos de atividade, né, como construção civil,
serviços de saúde, têm características próprias que a gente já pode prever, que a gente já sabe que precisam ser examinadas. Mas é preciso identificar a situação para depois identificar as medidas mais apropriadas para combater aquela situação que ali está. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que a gente imagina até que tem uma resposta, mas eu gostaria de ouvir da voz de vocês. O Brasil tem uma cultura de segurança no trabalho onde ele peca em relação a países que já têm... Porque a gente tem uma boa legislação, aí às vezes a gente esbarra em como ela é cumprida, como ela é fiscalizada. Como é que vocês enxergam isso? Na prática, né, que a gente tem, por exemplo, lá no Ministério Público do Trabalho, infelizmente, eu diria que não temos essa cultura, né? Todas essas fiscalizações, né, e a própria legislação, infelizmente, muitas vezes são entendidas como uma incomodação, né, ou algo opcional? Alguma coisa assim que tem que ser cumprida, porque senão vão nos incomodar, né? E o ideal era chegar nessa cultura em que todos se apropriassem. A legislação é boa, nós temos programas que são obrigatórios, que todas as empresas têm que ter, mas não para ficar numa gaveta. Isso é alguma coisa que teria que perpassar por todos os trabalhadores, eles realmente terem o conhecimento dos seus próprios riscos, né, e participarem na elaboração das medidas de prevenção, e não uma coisa que fica num programa com o médico do trabalho, ou com o engenheiro de segurança, ou eventualmente com o diretor da empresa, porque alguém vai lá incomodar algum fiscal. Não é esse o objetivo. E a legislação é muito boa e focada nesse sentido, de que o empregado, o trabalhador, ele precisa conhecer e se apropriar, né, de todos esses mecanismos de proteção. Para ti, Sheila, como é que é isso? Nesse sentido, e complementarmente ao que o Dr. Mauro diz, nós podemos enfatizar a importância, então, da participação do trabalhador, dele ser ouvido, inclusive, na constituição desses programas. Os básicos, que são o programa de gerenciamento de riscos, o programa de controle médico ocupacional e a própria formação da análise ergonômica dos postos de trabalho. A importância dele ser ouvido. Como é que se faz isso na prática? A participação direta na CIPA, a apresentação por parte do empregador a esses trabalhadores de um questionário em que ele possa manifestar os desconfortos que ele sente nesse posto de trabalho e, inclusive, as sugestões de melhoria, porque, na verdade, e também fazendo mote ao que o Dr. Mauro referiu antes, na prática o que se quer é a mudança real. E com essa mudança real, nós vamos obter o quê? Melhores resultados, melhor produtividade, maior satisfação desse trabalhador. O empregador terá uma melhor imagem perante a sociedade e os órgãos públicos, né, terão melhores resultados com as campanhas. Então, fazendo também uma referência à campanha do Abril Verde, daí a importância de toda a campanha e há 10 anos, o projeto existe, foi instituído no país há 10 anos, em 2014, e iniciou pelo estado da Paraíba. Então, assim, a importância dessa campanha e o engajamento do Ministério Público do Trabalho nisso, e no nosso estado especialmente, no sentido de noticiar as medidas necessárias de prevenção, cuidado, saúde, higiene, segurança no meio ambiente do trabalho dos nossos trabalhadores nos diferentes segmentos em nosso estado. O Mauro falou de obrigações legais, né, das empresas. Se eu quiser começar uma empresa e eu não estou sabendo exatamente o que é que eu tenho que fazer, onde é que a gente localiza, como é que a gente se informa das obrigações legais? Ou até as empresas que talvez estejam pecando por omissão, desconhecimento, quais são essas obrigações legais? Imagino que tem uma escala grande, né, de valores, mas enfim. Sim. Obviamente, eu vou me ater aqui às questões, né, ligadas à saúde e segurança do trabalho. Existe todo um arcabouço de legislação, certamente a doutora Sheila pode complementar depois, mas essas normas são disponíveis, elas estão, né, elas estão no site dos órgãos governamentais, do GovBR tem, não é? São as normas regulamentadoras
que tratam de questões setoriais e as mais amplas, que começam desde o início, desde o básico, né, quais são as obrigações que um empresário tem. Porque dentro dessa cultura, às vezes também vem uma ideia de que o empresário sempre não é maldoso, é alguém que quer explorar o trabalhador, e o trabalhador é um coitadinho. Nenhuma dessas definições serve e nos encaixa. Nada disso necessariamente é verdadeiro. Evidentemente, há empresários muito bem intencionados, o trabalho é algo absolutamente necessário, né? Existe, sim, a necessidade da participação do trabalhador, e alguns podem, por ações pessoais, né, contribuir para que as coisas não andem bem. Então, nós precisamos desmistificar, né, essas ideias, né? Nem o trabalhador é coitadinho, nem o patrão é malvado, né? E precisamos todos trabalhar juntos para que o ambiente seja bom. O patrão tem todo o direito, né, o empresário, de ter lucratividade. A questão é convencer de que saúde e segurança do trabalho ajudam a dar lucro. Concorda, então, Sheila? Exatamente. Então, assim, de forma a esclarecer melhor a questão da legislação, bem, vejam vocês, desde a Constituição nós já temos assegurado, né, e está lá nos primeiros artigos lá, artigo 6º da Constituição Federal, seu cabeçalho indica, são 12 os direitos sociais fundamentais do cidadão, do trabalhador brasileiro. E vejam vocês a importância da saúde, da segurança e do trabalho, que eles estão elencados lá já. Entre 12, eles são 3. Então, assim, esse reconhecimento parte da Constituição, há outros dispositivos dentro da própria Constituição indicativos, né, do que deve ser cumprido em termos de saúde e segurança, e as normas a que se referiu o doutor Mauro, na verdade, elas são num número de 38. E aí a gente pode dividir elas assim em mais genéricas e básicas, né, aplicáveis à gama a totalidade, gama maior, assim, dos empregadores, e as de cunho específico. Então, assim, só a título de exemplo, a NR1, a 7 e a 17 são mais genéricas e praticamente assim aplicáveis a quase todos, ou a 6 dos EPIs, por exemplo. A 1 são normas gerais, assim, regulares em matéria de saúde e segurança. E as específicas eu poderia citar a recente 36 dos frigoríficos e a mais recente ainda 38, que trata, né, do trabalho dos nossos garis. Essa atividade de recolhimento, então, né, do lixo coletivo e até separação do lixo e dos catadores, enfim, dos garis na nossa cidade. Então tá certo. O Saúde Mais volta já. Logo voltamos a conversar um pouco mais sobre saúde e segurança no trabalho. Saúde Mais de volta, e a gente continua a conversar sobre o Abril Verde, mês de conscientização sobre saúde e segurança do trabalho, com Mauro Soibelman e Sheila Ferreira Delpino, do Ministério Público do Trabalho. Antes de continuar nossa entrevista, um dado chamou a atenção. Após 24 anos, em novembro de 2023, o Ministério da Saúde ampliou a lista de doenças relacionadas ao trabalho, adicionando 165 novas patologias e elevando para 347 o número de doenças, tendo destaque para a síndrome de burnout, ansiedade, depressão e a Covid 2019. Nos últimos anos, então, talvez existam outras características das doenças geradas, vamos dizer assim, geradas pelo trabalho ou pela falta de essa dissintonia entre a ergonomia do trabalho, a saúde mental, que pode ser deteriorada em alguns ambientes de trabalho. Como é que vocês enxergam isso? Bem, na verdade, isso é uma formalização, porque sempre isso já estava presente no âmbito da legislação, agora é uma questão de reconhecimento oficial, vamos dizer assim, né? Mas esses problemas são muito importantes, vamos pegar assim, dentro de um grupo, né, a saúde mental, as doenças relacionadas aos fatores psicossociais, que agora estão muito na moda, e o número cresceu muito, aqueles reconhecidos, né, os benefícios relacionados a esse tipo de problema. Mas eles sempre estiveram, sempre existiram. Acho que agora aqui se abre também uma grande avenida de preocupação, que a gente sabe, né, que
vários desses fatores estão implicados, e é uma questão da gente começar a estabelecer, né, como eu disse, já está na legislação, na norma de ergonomia, na NR17, trata da organização do trabalho, né, não é simplesmente, quando houve ergonomia, costuma dizer, bom, se essa cadeira está adequada, mas não é só isso, a forma como o trabalho é organizado, a pressão né, no trabalho, a exigência, a repetição, todas essas coisas já estão ali, já estavam, né? Então, o reconhecimento das eventuais consequências disso, e a síndrome de burnout como a pontinha do iceberg, né? Para a pessoa chegar nesse ponto, né? Para cada diagnóstico de burnout que a gente tem, assim como a pontinha do iceberg, embaixo tem uma montanha de outros problemas um pouco menos graves, né? Mas que estão lá e que podem ser diagnosticados e que precisam ser encarados, né, para a gente poder preveni-los de forma adequada. Para ti, Sheila, assim, quais são os sinais de que esse ambiente pode estar causando burnout em termos de saúde e segurança do trabalho? As coisas estão relacionadas, né? É evidente, a gente às vezes separa, né, a saúde física da saúde mental, mas, né, num ambiente de trabalho, o que quer que a gente faça, não só o trabalho, ele exige tanto da nossa mente quanto do nosso corpo. Sim, são os reflexos, né, e os chamados fatores psicossociais, né, decorrentes do desenvolvimento das atividades, dessa desempenho de atividade, então, em posto de trabalho específico. A referência, então, feita aqui, por exemplo, nós podemos rememorar a situação de estresse, já bem antiga, que era o caso dos bancários, por exemplo, cobrança de metas. Isso era objeto de investigação nossa há muitos anos. Atualmente, o que se fala muito na questão da saúde mental é porque se teve bem presente no dia a dia de todos nós, inclusive, né, as questões relacionadas ao Covid e os fatores também decorrentes da enchente. O que se observou com isso? O trabalhador é extremamente preocupado, porque ele está sujeito a intempéries climáticas, inclusive, não tem essa certeza do próprio retorno ao posto de trabalho, quando isso vai ocorrer. Na situação específica do Covid, ainda havia a questão da escolaridade, das crianças em casa. Então, são os diversos fatores que concorrem para isso. E a gente não deixa de reconhecer que, do ponto de vista das empresas, dos empregadores, as restrições foram muito severas, tanto na Covid como nas enchentes, na recente enchente, então, né, no nosso estado, em que se verificou na prática, muitos reduziram a atividade, outros não conseguiram retomá-las, e inclusive fechando as portas, né? E tudo isso concorre para essa situação de abalo à saúde mental dos trabalhadores. E nós, do Ministério Público, estamos atentos a tudo isso. Como é que o Ministério Público do Trabalho, enfim, eu imagino que ele não legisle sobre a vida pessoal, né, de cada um, mas assim, reconhece que o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional pode ajudar na saúde, na segurança do trabalho, uma vida melhor em todos os sentidos, já que a gente, de fato, não tem um dispositivo que desliga, né, entre um momento e outro. Eu acho essa concepção assim extremamente importante, né? Como se fosse possível separar, né, o que a gente é a vida lá fora da empresa, do trabalho, e a nossa vida lá dentro. Olha, exemplos mais simples possíveis, né? Imagina, está com um filho doente em casa e a cabeça está lá, preocupado com o filho, e a gente está aqui trabalhando. Nós não somos caixinhas que a gente pode separar, né, o trabalho e a vida privada. Elas absolutamente somos uma unidade. Então, é necessário, né, buscar esse equilíbrio, mecanismos que se possa... não adianta a pessoa fazer, um outro exemplo, né, 5 minutos de ginástica laboral, não vão manter a saúde física, e o objetivo não é esse, é preciso que a pessoa tenha tempo para lazer, para fazer a sua atividade física fora do trabalho. Há empresas, inclusive, que estimulam isso aqui, dão uma parte do tempo, um incentivo, né, para a pessoa poder fazer um treino, uma academia, às vezes na própria empresa, grandes empresas fazem isso. Por quê? Porque é importante a pessoa também, né, é o jogo de ganha-ganha. Se o meu empregado está feliz, está satisfeito, né, tem uma vida equilibrada, ele vai produzir melhor. Então, ambos ganham, né, empregador e empregado. Esse seria, né, o objetivo a perseguir.
Para ti também, Sheila? Então, pegando o mote aqui e dando sequência ao que o doutor Mauro também aqui explana, vamos enfatizar aqui o culto, a promoção, o reforço a essa cultura da prevenção. Na verdade, muitas vezes não se busca com a normatização, a penalização exclusiva do empregador. O que se busca, ao contrário, é estabelecer parâmetros, estabelecer condutas e modificar determinadas condutas, inclusive, para que se atinja o quê? Um ambiente de trabalho, né, seguro, saudável, rígido, que esse trabalhador retorne a ele com alegria, com satisfação, sabedor de que, né, terá suas garantias previstas na legislação. E o que se conclui disso, ou se obtém disso? Inclusive uma maior produtividade, como já foi dito aqui, e, acima de tudo, se salvam vidas, se evitam mutilados, se evitam os afastamentos extensos, né, por adoecimentos, e, enfim, em última análise, também as penalizações, né, que a legislação prevê para esse empregador, digamos, recorrente ou no ilícito, né, nas faltas, né, que se verifica na apuração. Tá certo. A implementação de políticas de segurança e saúde no trabalho, todos ganham, né? Existem alguns desafios que as empresas enfrentam ou realmente são desafios que precisam ser suplantados e vividos? Como é que você percebe? Sim, eu acho que ainda muitos desafios, bem em cima do trabalho, né, que a gente desenvolve lá na área das perícias relacionadas à saúde e segurança do trabalho, que nós somos médicos e engenheiros com especialização. Infelizmente, né, e acho que esse é o grande desafio, é o convencimento dessa questão da cultura, que não é fazer só por fazer e para ficar lá um documento para apresentar para fiscalização, que às vezes a gente vê, às vezes com bastante frequência, né, desvinculado da realidade. Então, como em qualquer serviço, né, você pode contratar, lá, dono de uma empresa, profissionais que vão cobrar um valor irrisório para fazer um documento que é só de fachada, né, e que não consegue atingir os objetivos, que o documento é só uma consequência, o programa é muito mais do que o documento, né? E às vezes fica restrito ao documento. E tem outros profissionais que, para fazer um bom serviço, né, vão cobrar um pouco mais. Então, às vezes, o empresário quer, no intuito de economizar e de simplesmente ter alguma coisa para apresentar para o fiscal que vai chegar lá para não sofrer as punições, não consegue entrar e entender, né, essa cultura que a gente está propondo aqui, né, e que é o grande objetivo. Eu insisto, a legislação é muito boa, se alguém for se deparar e analisar, ela é toda feita voltada assim, o trabalhador tem que participar, ele tem que entender isso que está acontecendo, desde o início, desde a concepção do programa naquela empresa. E, infelizmente, a gente não vê isso acontecer com frequência. Acho que esse seria o grande desafio, se a gente conseguisse mudar cada vez mais um pouquinho essa cultura, todos vão ganhar. Sim, em relação ao trabalhador, ele não pode se recusar, por exemplo, a usar a EPI que está orientada para a sua função. Nesse sentido, e dentro das orientações aqui já passadas também, nós temos dois vieses, então, da questão da prevenção em si e da instituição dela, né? Por exemplo, ou da repressão também ao risco, né? A mitigação do risco no meio ambiente de trabalho. Então, nós temos os dois vieses. E nós sempre devemos lembrar que devemos privilegiar a proteção de natureza coletiva, em primeiro lugar. Então, o empregador tem que instituir, com base nos estudos, na formação do programa, então, de riscos, né, instituir uma proteção de natureza coletiva que ela abarque a todos, independentemente da proteção individual. Bom, então, aí nós vamos ter uma dupla segurança, a de natureza coletiva e a individual, que é utilizada por cada trabalhador. Dou um exemplo assim rápido, né, dessa instituição de medida coletiva. Por exemplo, a questão do ambiente, assim, o ar, né, a que está exposto, calor, enfim, o próprio respirar, né, doutor Mauro. Porque, por exemplo, o uso da máscara, né, num ambiente em que há toxicidades, por exemplo, exposição a toluenos, enfim, ela é assim
elemento que barra. Mas, se nós tivermos ainda a coletiva, a segurança primeira, ela tem que preceder a essa individual, de forma que a individual a complemente. A legislação é muito clara, isso faz parte dessa cultura que não está claro, pela experiência que a gente vê, né? O equipamento de proteção individual está escrito, é explícito, é o último recurso. Ou enquanto essa proteção coletiva está sendo, né, implantada. Um exemplo bem claro e fácil disso aqui, ruído. Né? Então, assim, bom, temos que usar protetores auriculares ou abafadores, mas vamos pensar, né, e a legislação obriga isso, mas o que está causando o ruído? É uma máquina muito barulhenta. Mas então nós podemos atuar em cima da máquina, lubrificar a máquina, melhorar a máquina, eventualmente trocar a máquina, enclausurar a máquina, bota uma proteção que o ruído vai diminuir muito, né? E o equipamento ele é muito menos eficiente. A gente foca muito no equipamento de proteção individual, mas a gente tem que pensar que ele é o último recurso. E a legislação é claríssima nesse sentido, né? Só quando os outros não são tecnicamente possíveis, né, então a gente apela para o equipamento de proteção individual. Mas é preciso mudar a cultura de que nós temos que buscar soluções que possam proteger vários empregados de uma vez. Né? Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Saúde Mais, aqui na TVE, Sheila e Mauro. O programa Saúde Mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência vai ficando por aqui. Te cuida. Até a semana que vem.